Então vamos lá, ó. Primeiro a função do ser é a função de pronome reflexivo. Também você sabe que o pronome é reflexivo por dois motivos. Primeiro, ó aqui, ó. O verbo é sempre verbo transitivo direto. Então, se você lembra do verbo transitivo direto, você vai lembrar que o verbo transitivo direto é aquele que você faz a pergunta o quê. Então, ó, quem corta, corta algo. Corta o quê. Mas o mais importante para o pronome reflexivo é você verificar que quem corta, corta algo, corta o quê, e se tiver o ser, para ser pronome reflexivo, você tem que trocar por a si mesmo ou a si mesma. Ok? A si mesmo ou a si mesma. Então aqui, ó, a criança cortou-se com a faca de cozinha. Ela cortou a quem? A si mesma. Tá? Pronto. Pronome reflexivo. Ela deixou-se levar por uma forte emoção. Ela deixou levar a quem? A si mesma. Tá? Então, verifica aí, ó. Toda vez que o pronome for reflexivo, você pode trocar este pronome por a si mesmo ou a si mesma. Então, aqui, ó. Ó. A criança cortou-se. Tá? Então, ela praticou e sofreu a ação de cortar. Cortou a quem? A si mesma. A si mesma. Opa, caiu aqui. A si mesma. Tá? Pronto. Se eu posso trocar o ser por a si mesmo ou a si mesma, o pronome é reflexivo. Sempre lembrando que o verbo tem que ser verbo transitivo direto. Cortou o quê? Tá? Agora, há também um pronome chamado de pronome reflexivo recíproco, tá? Recíproco. Então, em que o verbo também tem que ser verbo transitivo direto, o sujeito tem que praticar e sofrer ação, como no caso da reflexiva, mas o ser não pode ser trocado por a si mesmo ou a si mesma. Tem que ser trocado por um ao outro, tá? Então, aqui, ó, é chamado de pronome reflexivo recíproco. Ou simplesmente pronome recíproco. Tá? Recíproco. Então, aí, a partícula C vai ser trocada por um ao outro. Então, você fala assim, ó. Os deputados cumprimentaram-se. Tá? Os deputados cumprimentaram-se um ao outro. Cumprimentaram-se um ao outro. Quer dizer, os deputados praticaram a ação de cumprimentar, sofreram a ação de cumprimentar, só que não neles mesmos. Então não é reflexivo. É reflexivo, só que recíproco. Não é só reflexivo, é recíproco. Um cumprimentou o outro. Reciprocidade, para quem não sabe, é troca. Tudo bem? Beleza? Ok? Beleza, então, tá? Então não esqueça, pronome reflexivo, você troca por a si mesmo. Reflexivo recíproco, você troca por um ao outro, tá? Beleza? Então vamos lá. Próximo. O próximo é a partícula apassivadora. Partícula apassivadora. Vejam bem, a partícula apassivadora é aquela que também o verbo é um verbo transitivo direto, só que você inicia a frase com o verbo transitivo direto e logo depois vem o ser. Então, é aquela em que tem o verbo, depois tem a partícula ser. Se você puder perguntar para o verbo o quê, e depois tiver a partícula ser, pronto, eu tenho uma partícula apassivadora. Ó. Ensina-se alemão. Ensina-se o quê? Alemão. Então, quando eu falo ensina-se o quê? Esse ser é partícula apassivadora, tá? Beleza? Veja que é diferente da reflexiva, que na reflexiva o sujeito vem primeiro. Então é aquela frase que já caiu num concurso, que eu já dei exemplo em alguma aula aí. Ó, os bandidos prenderam-se.
Vejam, quem que prenderam? Os bandidos. Os bandidos veio antes, o sujeito veio antes. Depois veio o verbo e, por último, a partícula ser. Aí é pronome reflexivo. Os bandidos prenderam-se. Prenderam a quem? A eles mesmos. Ok? Beleza? O bandido prendeu-se. Prendeu quem? Ele mesmo. Agora, se eu colocar assim, prendeu-se o bandido, prendeu-se. Veio o verbo primeiro, depois a partícula ser, eu faço a pergunta para o verbo. Prendeu-se, prendeu o quê? Se eu puder fazer a pergunta o quê para o verbo, a partícula ser é partícula passivadora. Outro método que você pode usar para saber se é partícula passivadora é passar da voz passiva sintética, que quando tem partícula passivadora, está na voz passiva sintética, ou voz passiva pronominal, pode aparecer também, a mesma coisa, tá? Você passa da voz passiva sintética ou pronominal para a voz passiva analítica. Como é que faz? Assim, ó. Ensina-se alemão na escola, então alemão na escola é ensinado. Se eu puder fazer essa volta, eu sei que o C é partícula passivadora, ou pronome apassivador, também aparece assim, tá? Aparece também como pronome apassivador. Tá? Partícula passivadora ou pronome apassivador. Vejam, encerraram-se as inscrições. Primeiro teste, encerraram o quê? Se eu posso fazer a pergunta o quê para o verbo encerrar, então o C é partícula passivadora. Ou eu faço a volta, transformo da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Encerraram-se as inscrições, significa que as inscrições foram encerradas, tá? Lavam-se roupas, significa que roupas são lavadas. Então, lavam-se, o C é partícula passivadora. Beleza? Moleza, tá? Molezinha. Vamos lá para a próxima. Índice de indeterminação do sujeito. Essa é só verificar o verbo. Tá vendo aqui, ó? Precisa-se de operários. Vejam, dá para falar assim, ó. Quem precisa, precisa algo, precisa o quê? Não. Quem precisa, precisa de algo. Precisa de quê? Então eu não consigo fazer a pergunta o quê, é porque o verbo não é transitivo direto e a partícula C é índice de indeterminação do sujeito. Olha aqui embaixo. Necessita-se de cozinheiras. Quem necessita, não necessita de algo? Sim. Dá para fazer a pergunta necessita o quê? Não. Quem necessita, necessita de quê? Pronto. Partícula C é índice de determinação do sujeito. E aqui embaixo, ó, come-se muito bem nesse restaurante. Quem come não come algo? Come. Come o quê? Sim. Tem o que come aqui? Não. Então, não dá para você falar que alguém come alguma coisa. Não tem o que come. Tá? Então, aqui também é índice de determinação do sujeito. Só não é índice de determinação do sujeito, vai ser pronome apassivador ou partícula apassivadora, quando eu puder fazer a pergunta o quê? E tiver o quê na frente. Ó. Lava-se roupa. Lava-se o quê? Roupa. Tem que ter o quê que eu lavo lá. Tá? Tem que ter o sujeito. Tudo bem? Beleza? Então, ó. O outro teste para saber se é pronome apassivador não é fazer a volta. Veja, dá para falar assim, ó, de operários é precisado? Não dá. Se eu não consigo fazer a volta, então não é pronome apassivador, é índice de determinação do sujeito. Tudo bem? Beleza? Mais um. Parte integrante do verbo. Aqui, moçada, nós temos que observar o seguinte. Presta atenção. Ó. Como é que eu sei que é parte integrante do verbo? Porque eu tenho uma categoria de verbos e nós vamos verificar aqui, ó, alguns, vamos colocar outros, tem mais dois aqui que nós vamos colocar também, tá? Categorias de verbo que são verbos pronominais. O que significa isso? Verbos pronominais são aqueles verbos que o pronome faz parte do verbo, você não pode falar sem o pronome. Então aqui é importante que você saiba quais são os verbos. Então, ó, o verbo apavorar, o verbo queixar, o verbo ajoelhar, o verbo suicidar, o verbo arrepender, são todos verbos pronominais. Tá? Todos verbos pronominais. Em sendo verbos pronominais, a partícula C é obrigatória. Sabe o que eu já ouvi? O cara fala assim, não precisa falar suicidou-se. Porque se o cara suicidou-se, ele está se matando duas vezes. Não. O C, nesse caso, não é pronome reflexivo. Tá?
O verbo suicidar, ele necessita obrigatoriamente da partícula ser. Sem a partícula ser é como se você estivesse tirando um pedaço do verbo. A partícula ser é parte integrante deste verbo. Então não posso falar suicidar sem a partícula ser. Fulano suicidou-se. Também não vai exagerar, fazer que nem o nosso amigo aqui, que fala assim, o cara se suicidou-se a si mesmo. No mínimo o cara se matou umas 15 vezes ali. Tá? Não, suicidou-se. Tá? Arrependeu-se. Ajoelhou-se. Queixou-se. Tá? Apavorou-se. Todos esses devem ter, junto deles, quando vai escrever, a partícula ser. Tá? A partícula ser é parte integrante desses verbos. Então, pronome reflexivo, verbo transitivo direto. Notem que esses verbos não são verbos transitivos diretos. Tá? Então, verbo transitivo direto, mais a partícula ser, se eu puder trocar a partícula ser por a si mesmo ou a si mesma, pronome reflexivo. Se eu puder trocar a partícula ser por um ou outro, pronome reflexivo recíproco. Se eu puder fazer aquela volta, tá? Ou perguntar o que para o verbo e depois dele tiver a partícula ser, ou antes dele, não tem problema, tá? Mas eu tenho que iniciar a oração com o verbo, ou puder fazer aquela volta, eu tenho a partícula apassivadora. Se eu não puder fazer a pergunta e não puder fazer a volta, eu tenho índice de indeterminação do sujeito. E quando eu tiver esses verbos aqui somente, só esses verbos aqui, com a partícula ser, eu tenho a parte integrante do verbo. Tudo bem? Aqui, Os alunos arrependeram-se da provocação feita ao professor de física. Arrependeram-se, tá? Agora, tem muita gente que vai falar, os alunos arrependeram de ter feito. Arrependeram, beleza, na fala não tem problema, você vai entender do mesmo jeito. Agora, na escrita, na forma culta, na linguagem formal, você precisa colocar a partícula ser, tá? Você deve ajoelhar-se e rezar muito. Tem até uma música que fala assim, ajoelhou, tem que rezar. Ajoelhou, tem que rezar. Na música não tem problema, mas esse verbo necessita obrigatoriamente da partícula ser. Necessita da partícula ser, por quê? Porque ele é um verbo pronominal e a partícula ser é parte integrante do pronominal. Não dá para escrever o verbo sem a partícula ser. Belezinha? Tranquilo? Bom, lá no que nós temos o que? Partícula expletiva de realce. Aqui também, tá? E assim como lá na partícula aqui nós temos a partícula expletiva de realce, e eu posso retirar que não faz falta, aqui é a mesma coisa. Olha só. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Vejam, dá para tirar a partícula C e falar assim, vão-se os anéis, ficam os dedos? Quem que ficam? Os dedos. Então esse C não é necessário. Ele pode tirar. Ele melhora a frase. Mas ele não é obrigatório. Os hóspedes foram-se embora. Os hóspedes foram embora. Foi-se o tempo. Tira a partícula C. Como é que fica? Foi o tempo. Tá? Então, um dos segredos é você perguntar quem que ficam? Os dedos. Vai aparecer um sujeito aqui, depois do verbo na partícula C. Foi-se o tempo. Quem que foi? O tempo. Então o C não é necessário. Foi o tempo. Foram-se embora. Os hóspedes foram-se embora. Tá? Então aqui, quem que foi embora? Os hóspedes. Tá? Os hóspedes foram embora. E por aí vai. Beleza? Tudo bem? Ok. Conjunção integrante. Já vimos lá no que. Então vamos lembrar? Como é que eu sei que a conjunção é integrante? Eu pego a conjunção o que ou se, juntamente com a oração que ela está introduzindo, e troco pela palavra isso. Não sei se ele voltará hoje. Não sei. Isso. Tira se ele voltará hoje e coloca o isso. Se couber, veja, não precisa ter o mesmo significado. Não precisa ter o mesmo significado. É uma forma, é uma facilidade que eu estou apresentando a você para que você verifique se dá para trocar ou não. Tá? Você ainda não me disse se vai ao cinema comigo. Você ainda não me disse isso. Pronto. Dá para trocar pelo isso? Dá. Então o C é conjunção integrante. Tá?
Se não der para trocar, obviamente, não vai ser conjunção integrante. Tá bom? Então vamos lá. Conjunção subordinativa adverbial condicional, também conhecida como conjunção condicional. Aquela que não vai dar para trocar pelo isso, senão é conjunção integrante. E vai introduzir uma condição. Qual é o macete? Ela vai ser possível trocar pelo caso. Ó, se prestassem mais atenção, não precisariam estudar tanto sozinhos. Caso prestassem mais atenção, não precisariam estudar tanto sozinho. Outra, irei ao cinema se você for comigo. Irei ao cinema caso você vá comigo. Tudo bem? Claro que eu tenho que fazer sempre a adaptação. Mas dá para trocar o se pelo caso? Pronto. Conjunção condicional. Beleza? Conjunção integrante são duas conjunções só. Conjunção integrante eu troco pelo isso e a conjunção condicional eu troco pelo caso. Beleza? Mais uma. Tem mais uma conjunção, tá? Eu esqueci. Então, 3 conjunções, tá? Aqui. A conjunção subordinativa adverbial causal. Veja, a causal, eu sei que o se é causal e essa tem que estudar. Essa tem que dar uma verificada. Mas é fácil, ó. Eu posso trocar por visto que, já que, uma vez que. Ela é muito rara, tá? Normalmente nos livros você não vê isso aí, ela é muito rara. Introduz orações em estruturas frasais interrogativas e equivalem às locuções. Visto que, já que, uma vez que. Meu Deus, por que me abandonastes? Visto que, você sabias que eu não era Deus? Então aqui, ó. Visto que sabias que eu não era Deus, já que sabias que eu era fraco, uma vez que sabias que eu não era Deus, uma vez que sabias que eu não era fraco. Então, se eu puder trocar o se por uma vez que, já que ou visto que, é uma conjunção causal, tá? Então, normalmente, você vai ver, aparecem as conjunções subordinativas integrantes, as subordinativas adverbiais condicionais e aparece essa aqui muito pouco. Então, eu já estou passando para você, apareceu, você já sabe, tá bom? Bom, vamos fazer uns exercícios agora para nós fixarmos mais o nosso conteúdo aqui, ó. Então, ó, marque 1 para a partícula passivadora e 2 para índice de indeterminação do sujeito. Aqui é para você verificar o verbo, tá? Vive-se bem naquele lugar. Quem vive, vive algo, vive o quê? Dá para perguntar? Dá para falar naquele lugar é bem vivido? Não dá para fazer nem a pergunta o quê e nem fazer a volta, transformando em voz passiva analítica, tá? Então o que eu faço? Eu vou marcar partícula passivadora ou índice? Índice, claro. Resolveram-se as provas. Ó, resolveram, mas a partícula C. O que eu faço? Faço a pergunta o quê? Quem resolveu algo, resolveu o quê? As provas? Sim. E eu posso dizer também que as provas foram resolvidas? Posso. Então, se eu posso fazer esses 2 testes, eu tenho certeza. É partícula a passivadora. Tá? Acredita-se nos resultados. Quem acredita algo, acredita o quê? Dá para fazer a pergunta? Não. Quem acredita em quê? Dá para fazer nos resultados, aqui tem 2 C, ó. Meu Deus do céu. Dá para fazer nos resultados é acreditado? Não dá. Então, se não dá, é porque não é partícula passivadora. É índice de indeterminação do sujeito. Tratava-se de questões políticas. Se tratava-se algo, tratava-se o quê? Ou tratava-se de algo de quê? De algo. Não dá para fazer a pergunta o quê? Outra coisa, de questões políticas eram tratados? Dá para fazer a volta? Não. Então é índice de indeterminação do sujeito. Trabalha-se dia e noite. Quem trabalha algo, trabalha o quê? Tem o que eu trabalho aqui ou que alguém trabalha aqui? Não. Dá para falar dia e noite é trabalhado? Não. Então é índice de indeterminação do sujeito. Conserta-se eletrodoméstico. Dá para falar que eletrodoméstico é consertado? Dá?
Quem conserta não conserta algo, não conserta o quê? Eletrodoméstico? Sim, então é partícula apassivadora. Moleza isso, não tem muito segredo, tá bom? Tranquilo? Ok? Beleza. Vamos ao próximo aqui, tá? Vamos ao próximo. Tá lá. Em que alternativa a palavra ser é conjunção integrante? Primeiro, quando aparece isso, e isso aparece com frequência, você tem que observar o seguinte. Eu tenho duas conjunções, o resto é pronome. Aliás, eu tenho três conjunções, o resto é pronome. Correto? Os pronomes são ligados por hífen, as conjunções jamais. Então, se está ligado por hífen aqui, ó, eu já sei que não é conjunção. Tá? Não é conjunção. Beleza? Então, esse aqui, por exemplo, ó, não são conjunções. Tá bem? Se está acompanhado de artigo, eu já vi. Tudo que está acompanhado de artigo é substantivo. Então, o C aqui, ó, também já não é. Tá? Não é. Sobraram dois. Esse C e esse aqui. Ó, se você quiser, poderei ajudá-lo. Tá? Veja, dá para trocar esse C por caso? Caso você queira, poderei ajudá-lo? Dá. Então, o que acontece aqui? Esse C é conjunção condicional. Toda vez que eu puder só trocar pelo caso, é conjunção condicional. Então, sobrou a letra C. Se ele vai ao cinema, eu não sei. Mas eu não vou, ó. Mas eu vou. Se ele vai ao cinema, eu não sei. O que aconteceu aqui? Inverteram a frase, ó. Eu não sei se ele vai ao cinema. Eu não sei isso. O quê? Se ele vai ao cinema. Tá? Então aqui é porque a frase está invertida. Mas é a letra C. Tudo bem? Beleza? Vai por mim, ó. Os atalhos são importantes. Nesse caso da partícula C, se tiver ligado por hífen e está pedindo conjunção, o que está ligado por hífen é pronome. Então não vai ser nunca conjunção. Você já elimina o que está ligado por hífen. Tá bom? Se tiver com artigo, é substantivo. Já elimina também. Se der para trocar pelo caso, a conjunção é conjunção condicional. Então, eu já elimino também. Então, aqui, por eliminação, eu já achei a resposta, tá? Letra C de orifício. Vamos lá. Qual a função sintática do C nas frases a felicidade se constrói e quem não se educa? A felicidade se constrói, tá? Ou seja, a felicidade é construída. Vejam, quando eu coloco isso aqui, ó, a felicidade se constrói, quem constrói não constrói algo, não constrói o quê? Tá? Quando tem isso aqui, eu posso falar a felicidade se constrói ou a felicidade é construída, porque a felicidade não constrói a si própria, né? Ela é construída. Então esse C é partícula apassivadora. Se é partícula apassivadora sempre tem função de objeto direto. Tá? A função sintática da partícula apassivadora é ser objeto direto. É ela que funciona como objeto direto. O que está depois dela, no caso aqui antes, tá, dela, é o sujeito. Então ela é objeto direto. Qual que tem objeto direto aqui? A letra C. Tá? E quem não se educa. Tá? Quem não se educa. Quem não se educa? Quem que não se educa? Dá para falar quem não se educa? Quem educa algo, educa o quê? Tem o que educa? Não tem. Então, o sujeito indeterminado. Tudo bem? Sujeito indeterminado. Beleza? Ok? Letra C também. Em que alternativa a palavra que não possui a mesma função das demais? Aqui, quando acontece isso, moçada, ó, em que alternativa a palavra que não possui a mesma função das demais, eu tenho que achar duas que têm a mesma função. Aqui não, e aí verificar o restante. Se eu achar duas que têm a mesma função, as outras que têm a mesma função, a única que não tiver a mesma função é aquela. Então, é tranquilo, olha só. A vermelha é a última onda de luz que consegue cruzar a atmosfera. Ó, onda de luz a qual consegue cruzar a atmosfera. Vejam, se eu posso trocar o que por a qual ou qual, não é pronome relativo? Pronome relativo. Vamos ver aqui, ó.
seus raios têm que atravessar um pedaço maior da atmosfera. Seus raios têm isso. Tem o quê? Que atravessar. Então aqui eu posso trocar pelo isso. Veja, aqui é pronome relativo e aqui é conjunção integrante. Pronto. Achei dois. O primeiro é pronome relativo, o segundo é conjunção integrante. Se o próximo for pronome relativo, então qual que é? É a letra B. Por quê? Eu vou ter dois pronomes relativos. Está pedindo aqui, ó. Em que alternativa a palavra que não possui a mesma função que as demais? Se eu tenho um pronome relativo, uma conjunção integrante, se aqui for pronome relativo, então aqui é diferente das demais e é conjunção integrante. Não precisa nem olhar o restante. Tá? Então vamos lá. O sol fica amarelo, o qual é a soma das cores restantes. Veja, amarelo é adjetivo. Mas amarelo não é a soma das outras cores, das cores restantes? Não é? Então, o que é pronome relativo? Dá para trocar pelo o qual. Aqui, ou a qual, né? Sol fica amarelo. A qual é a soma das cores restantes. Infiltradas entre as moléculas de gás que compõem a atmosfera. Moléculas de gás, as quais compõem a atmosfera. Vejam, pronome relativo também. Aqui, ó, é pela distância que a luz percorre na atmosfera. Pela distância a qual a luz percorre na atmosfera. Então, tanto esse, quanto esse, esse primeiro, todos eles eu posso trocar por o qual ou a qual. Então, todos são pronomes relativos. A única que não é pronome relativo é a letra B de bola, que é conjunção integrante, que eu posso trocar pelo isso. Tá? Seus raios tem o quê? Tem isso. Beleza? Tranquilo? Ok, então. Então, moçada, é isso. Vimos hoje a função do que e a função do se, a função do pronome, do pronome relativo, da conjunção integrante, né, de todas as conjunções. Vimos pronome reflexivo, pronome passivador, pronome reflexivo recíproco, parte integrante do verbo, a conjunção subordinativa integrante, tá? Todos esses. E se você der aquela estudada básica e depois fazer os exercícios do banco de questões que nós estamos elaborando, porque paralelamente às aulas a gente vai elaborando o banco de questões. Tá? Então nós vamos gravar amanhã de novo, na próxima semana, e na próxima semana nós vamos gravar os bancos de questões. Vamos tentar gravar aí pelo menos umas 80 questões do banco de questão. Tudo bem? Deixar para vocês aqui a nossa frase do saudoso Ayrton Senna: quando penso que cheguei ao meu limite, descubro que tenho forças para ir além. Tá? Então o seu limite qual é? A sua aprovação no concurso público. Tá? E quando você for aprovado no concurso público, você vai você vai descobrir que você tem forças para ir além. Você tem força para passar num outro concurso melhor. Tá? Põe na sua cabeça, esta é a oportunidade para você mudar o destino, o seu destino, mudar o rumo da sua vida, para melhor. Tá? Um abraço, até a próxima. E este professor confia em você, tá bom? Até logo.